salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Renan aqui. E hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos reagir a um corte do jogo aberto e vamos ver o que tem a dizer sobre a seleção brasileira, já que já estamos classificados. E você acha que devemos jogar com time reserva? Deixa sua opinião aí embaixo e no final nós dá aquele papo reto. Vamos assistir junto aí, rapaziada. Agora, deixa eu apresentar o pessoal aqui, Denilson Show. Leirão. Eu sei que a gente gosta de bater um papo aqui no programa, mas é legal quando eles chegam também, né? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. É da hora, mas às vezes é da hora. Mas é Silvênio. Chico Garcia. Amo vocês. Vamos dividir esse doce aí, João. Ô, Chico, você tá muito gremista hoje. Não, Hoje é não, um na verdade azul. todo dia, mas hoje é escancarado. É um azul. Pô, fazia Tava com tempo, hein? saudade? Meu Deus do céu, é só marcha fúnebre dos últimos 2 Eu anos. tenho uma notícia pra te dar. Rodinei fechou um contrato longo lá na Grécia com o Olympiacos e não vai pro Grêmio. É, mas tudo bem, nós temos o Léo Gomes lá. Temos o Léo Gomes. Pô, mas nem Eu chegou. agorinha, coração. Nem chegou o Léo Gomes lá, que ficou 2 anos sem jogar, recuperou de lesão. Tá tudo certo, tá sendo preparado pra isso. 2023 promete, Reinaldo na esquerda, o Sgarbi já tá chorando. Sai fora, né? Vai por mim, vai por mim. Assunção, tudo bem com você? Ó, é melhor você diminuir o volume e a intensidade das conversas com o Ulisses, viu? Eu? É. Não, eu sou mais... Ó, desse grupo de WhatsApp que a gente tem aqui, eu sou o mais quietinho. Eu só olho e não falo mais nada. Eu também, Agora Até esse parece aqui... que o Mineirinho é você e não é, velho. Agora esse grupo aqui do tá WhatsApp, demais. né? Esse Juvena Tô aqui tá sendo alvo de demais. ataques Nossa, hoje. o Hendrick tá demais. O nosso Juvena Hendrick, é Juvena impressionante. aqui, Ó, ele vai cavocando a internet, ele acha Não, coisas. Ele me falou ali do Ulisses no Eu cabelo. fico impressionada com essa geração. Agora, Camila, hein, mano? o escritório do Brasil tá funcionando e tá aqui com o Ronaldão, hein, Rona? Esse negócio de grupo do WhatsApp aí não é legal não, viu? Você é o mais louco. Renato, não, É o mais você não é. louco. Você É o é. mais louco. Nossa O Senhora. programa não começa aqui na Band, começa Deus do lá céu. no grupo Às vezes do você WhatsApp, abre lá né? 300 mensagens, é só os Ronaldo dois é- conversando. Eu tenho uma pergunta pra você. Você pode me responder assim logo de cara? Depende, Não sei vamos se ver. você vai conseguir, né? Parece que é uma pergunta assim. É verdade que o camelo que o Ulisses subiu tá com problema na coluna? Tá, ele tá o seguinte, a comissão técnica da seleção brasileira tá tratando Fazendo do uma cabelo. fisioterapia no camelo? Olha isso aí. Meu Deus, o É, camelo está no... uma terapia intensiva, eu diria. Olha, Queimadinho, hein? Ulisses se cuida, a sua queimadinho, sorte é que o Ibama não chega aí no Catar, porque você destruiu um camelo no Catar. Primeiro camelo Estamos rebaixado aqui de luto, tristes pelo camelo. Todas as articulações do camelo Hippie camelo. foram pro espaço. Rest in peace, Camelo. Ulisses e Capelanes, olha só, é clima do Catar, não é? É do Oriente. Olha que loucura, eles estão só rindo, mas já vamos falar de seleção brasileira, da conversa do Brasil entrar com 11 reservas contra Camarões. E o Ulisses sabe que prejuízo, coitado do camelo. Primeiro hein? camelo Ô, rebaixado na bichinho, história. ô, dó. Agora, Everton Guimarães, que é o principal protetor dos animais aqui no Brasil, também está solidário ao camelo. Imagina, foi esmagado o camelo. É da mesma família, né? Todo mundo apresentado, agora Fernando Fernandes, que Renato, na verdade, despeja. tinha uma corcova. Tinha só uma corcova. Ele virou sentou, metade. virou 2. Tinha só uma corcova. Ele sentou, ficou com 2, afundou o meio, Renato. Agora tem uma nova modalidade, camelo ondulado. É o camelo pônei, rebaixou. Agora, Fernando Fernandes, depois de toda a nossa graça aqui, Meu vamos Deus. falar de coisa séria de seleção brasileira. Vai, Fernandinho. Não começou a coletiva, pelo que a gente observa daqui. Ainda não, Renata. Mais uma vez, um abraço para você, a galera aí do estúdio. Olha, numa atitude inusitada da CBF nessa cobertura, olha aqui o que chegou há instantes atrás. Ó. A escalação do time que está treinando com portões fechados. E eu vou passar para vocês as dúvidas que tem até esse momento. O Ederson vai ser o goleiro. Na lateral direita, Daniel Alves, Militão e Bremer na zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Fabinho confirmado no meio-campo. Aí a dúvida, Fred ou Bruno Guimarães, eles colocaram até assim, aqui ó, dúvida. A dúvida, os jogadores que treinaram um tempo ou outro. Tite em breve deve passar essa escalação, somente na hora do jogo. Rodrigo ou Everton Ribeiro. Na frente, Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e o Gabriel Martinelli na esquerda. Uma iniciativa nova, isso não tinha acontecido até o momento.
Acho que é para dar mais transparência no trabalho realizado até esse momento, para trazer uma igualdade maior. A CBF, através aí da sua assessoria de comunicação, também é um desejo da comissão técnica da seleção brasileira, essa divulgação para a gente não ficar tanto no escuro, evitar especulações. Bom, de qualquer maneira, esse é o time para enfrentar Camarões, com essas dúvidas que a gente disse no meio-campo e também no ataque. A gente reforça que o Neymar continua fazendo tratamento, existe muita vontade, mas ainda não existe a possibilidade de confirmar que ele possa jogar as oitavas de final. O Danilo também segue em tratamento, a mesma coisa acontecendo com o Alexandro, que tem um problema no quadril. O Brasil vai encarar Camarões jogando pelo primeiro lugar, um empate resolve, até em caso de derrota, dependendo da combinação do que acontecer, o Brasil ainda garante o primeiro lugar. O jogo pode ser lá no 974 no Lusail, segunda-feira se for o primeiro, terça-feira se for o segundo, e a gente fica aí aguardando a principal notícia, que é a recuperação desses 3 jogadores, 3 titulares da seleção brasileira que estão afastados nesse momento, Renata. Fernandinho, posso pedir um favor para você repetir essa escalação, mesmo com as dúvidas, mesmo aí com essas considerações feitas, para quem não pegou. Por favor, mais uma vez para a gente. Lógico, vamos lá então. A gente vai mostrar aqui. É Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Bremer e o Alex Telles, Fabinho. Agora a primeira dúvida, se vai jogar o Fred ou Bruno Guimarães. E aí a gente tem a outra dúvida, Rodrigo ou Everton Ribeiro. E aí a gente tem Rodrigo, o Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e o Gabriel Martinelli. As dúvidas, então, pelo esse organograma que a CBF passou aqui pra gente, a gente tem no meio-campo Fred ou Bruno Guimarães, ainda no meio Rodrigo ou o Everton Ribeiro e na frente Gabriel. Eu tô falando isso, rapaziada, porque o Tite é paneleiro. Vamos continuar aí, no final dar o papo reto. Mas quer dar esse pause, vamos aí. Gabriel Jesus ou Pedro, Renata? Obrigada, Fernandinho. Que interessante, hein? Primeiro que gostei da postura da CBF, principalmente da comissão técnica, por liberarem já essa escalação quase toda confirmada, mas com algumas dúvidas. E é bacana porque isso também faz com que a gente pense que jogadores como o Rodrigo, se por acaso o Rodrigo não aparecer como titular diante de Camarões, será que não será titular já nas oitavas de final? Que é um jogador que entrou e convenceu no segundo tempo, fez uma boa partida diante da Suíça. Vimos ali que ele tem dúvida do Gabriel Jesus e do Pedro. Pedro ainda não foi utilizado na Copa. O Gabriel Jesus já teve a sua minutagem também. E aí, quando se fala em Everton Ribeiro, é o cara que articula, que cria, que deixa o meio-campo do Brasil com mais ideias, não é? E pode girar essa bola para os atacantes. E aí, Dedê, o que você achou dessa... Eu gostei disso, hein? Legal trazer aí as informações, o possível time que vai jogar contra Camarões. Acho que ele vai de Bruno. Acho que ele entra com o Bruno, Fabinho e Bruno. Você trouxe esse ponto de vista do Rodrigo não jogando, abre essa expectativa dele ser titular. Realmente, eu acho que se confirma isso que você falou. Agora, lá na frente, por uma questão de hierarquia, pelo menos que o Tite vem fazendo ao longo desse ciclo do Tite na seleção brasileira, deve ser Gabriel Jesus. E aí o Pedro deve ter a possibilidade de entrar no segundo tempo. Mas vai uma característica diferente, né? Sim. Totalmente diferente do Richard. Gostou? O que você faria aqui? Você iria com... É que assim, Rodrigo e Everton, não me parece que o Rodrigo vá brigar com alguém por posição. É questão de ser titular mesmo nas oitavas. Essa é a minha ideia, mas também nada confirmado. O Bruno Guimarães, muita gente elogiou o futebol dele, a postura que ele apresentou em campo. E o Fred é um cara que, falando até como o Denilson citou aqui, ele, o Gabriel Jesus, já são de longa data convocados pelo Tite, né? Então, aí também pode ser uma questão de titularidade também, gente. Apesar que eu acho muito difícil que... Não acho nada difícil na seleção. Tem qualidade, eu deixo para vocês aqui considerarem. Sgarbi. É um time reserva, só que esses jogadores se destacam no jogo contra o Camarões, têm totais condições de disputar vaga e de ser titular numas oitavas. Então, para mim, esse é o ponto principal. Eu entraria com o Pedro, para mim tem que ser o Pedro, cara. Eu quero muito ver o Pedro tendo minutagem, assim, realmente, para jogar. O Gabriel Jesus teve a oportunidade dele, né, nesses 2 jogos já que entrou. Na outra Copa também teve a oportunidade. Eu acho que tem que dar oportunidade para o Pedro mostrar. Vai que o cara entra, faz 2 gols, faz um gol, joga muita bola. Pra mim, esse é o ponto principal. Aí cria um problema pro Tite. Mas é um bom problema, né? Bom problema. E aí, Rona, olhando essa escalação, eu sei que você tá pedindo insistentemente, e com razão, a gente gosta, o Pedro como titular aparecendo, ou pelo menos entrando aí na seleção brasileira.
Eu vou nessa ideia do Juvetrica aí, Juvetrica. Já é legal. Era hora já, hein, Ronaldo? Não, mas isso aí é legal, porque Aleluia. o Jesus, o menino, ele já teve a sua oportunidade, a sua minutagem dentro de campo. E o Pedro ainda não teve essa oportunidade de entrar, de correr, de fazer gols. E se ele fizer pelo menos uns 3 ou 4 gols, é bom pra gente dar uma sequência. Eu quero o Pedro na seleção como titular aí nesse jogo. Everton Guimarães, e você? Interessante, primeiro uma escalação e algumas coisas confirmadas, outras dúvidas. Eu acho interessante, porque o Tite sabe que todos nós da imprensa vamos discutir, ponderar, cada um tem uma opinião, cada um tem uma linha de raciocínio, mas fato é que as opções do Brasil são muito boas, é uma questão de preferência mesmo, Everton. É uma questão de preferência, Renata, só que eu entendo que o Tite... Bom, é o que eu penso. O Tite deve escalar aqueles jogadores que, porventura, ele pensa em utilizar na sequência da Copa. Eu estou falando do time titular. Então, eu acho que esses jogadores que têm menos possibilidades de jogar, não é porque é um jogo em que o Brasil já está classificado que você tem que colocar como titular para ver o comportamento deles, não. Eu acho que é melhor você dar ritmo aos jogadores que entraram nos jogos anteriores e, na sequência, com o passar do tempo no jogo, ele vai mexendo e aí ele vai colocando Everton Ribeiro, Pedro. Eu acho que é por aí. Dar sequência para o Rodrigo, acho fundamental. Dar sequência para o Antony, eu acho fundamental. Dar sequência para o Gabriel Jesus. Dar ritmo para esses que jogaram menos, mas que jogaram nos jogos anteriores. E aí, dependendo do que acontecer no decorrer do jogo, aí ele entra com Everton Ribeiro, entra com Pedro. Acho que a coisa... o equilíbrio que o Tite fala tanto, eu acho que a gente tem que ter até na análise também. Esse negócio, não, põe lá pra gente ver, é Copa do Mundo, ele precisa dar ritmo para os jogadores que entraram e que podem ser úteis até pelas ausências dos jogadores que estão lesionados. E aí, aos poucos, ele vai colocando aqueles com menos chance de jogar. É bom lembrar que o Ronaldo, fenômeno, um dos maiores de todos do futebol mundial, foi numa Copa e nem entrou em campo, né? Agora, Everton, a gente vê que outras seleções estão poupando, não completamente seus times. Tem seleções que vão fazer isso, o Brasil pode ser uma delas, mas está todo mundo preservando. E tem a questão dos cartões amarelos. 2 cartões amarelos, uma suspensão automática, então não dá para brincar, não dá para perder jogadores importantes, que daqui a pouco você está disputando já a fase eliminatória, oitavas, quartas, a gente espera que o Brasil chegue na final. Agora, Capelanes e Ulisses, a gente já viu que a dupla árabe aqui do Jogo Aberto. Vamos ver se eles aparecem aqui. Olha só, sorridentes, felizes aqui. Estamos acompanhando a jornada dessa dupla, trabalhando e também aproveitando a vida, não é? Teve gente que foi fazendo pit stop na Europa até chegar por aí, não é? Gente, cada um da sua. Cada um vive a vida do seu jeito, outros melhores, merecido. Não é? Oi, tudo bem? É verdade. Tudo bem, um abraço pra você. Alô? Melhorou o camelo? Que bom, notícia boa. Terceira vértebra. Já tá tudo bem? Luxação? Luxação? Obrigado, então. Depois eu vou visitá-lo. Um abraço pra você, Renato. Um abraço a todos. A esse camelo que tá aqui do meu lado, o Capelanes. É um prazer muito grande estar falando com vocês de novo aqui no Jogo Aberto. Eu gosto muito dessa questão envolvendo a seleção brasileira, né? O Tite dá oportunidade para outros jogadores. Para mim, o Bruno Guimarães é titular da seleção, tem que ser, pelo que vem apresentando, defendendo de Fred, não. Essa historinha, mas que joga muito tempo com o Tite. Por exemplo, o último jogo ele fez a alteração e o Brasil começou a jogar essa bola dentro da área e não tinha ninguém para cabecear porque ele tirou o Richarlison. Até achei que ele iria colocar o Pedro, pelo esquema tático que ele montou, de descida pelas laterais, pelos flancos do campo. Eu achei que ele ia fazer isso com o Antony, que é muito rápido, entendeu? Que começou a cruzar a bola na área, mas não tinha ninguém para cabecear. Então tem algumas coisas que a gente questiona na seleção. Todos os jogadores que aí estão na seleção brasileira têm condição de vestir a camisa da seleção, indiscutível. O único diferencial que existe, o único diferente fora da curva é o Neymar. O Neymar é o jogador fora da curva. Os demais, todos ali podem jogar, todos podem atuar, todos têm condição de ser titular da seleção brasileira, sim. E o goleiro, para mim, o Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, falo isso constantemente. É um cara que dá total segurança ao time brasileiro. Mas, Renato, o Tite vai fazer isso sim, acontecerá essas alterações, o Tite vai experimentar esse time contra a seleção de Camarões, um time que entra relaxado, o Brasil já classificado e dando oportunidade. Mas o Bruno Guimarães, ele tem que ser
ele tem que ser titular da seleção. É o melhor jogador que nós temos nesse meio de campo, tanto para criar quanto para marcar. Capelanes, quero ouvir você sobre essa seleção brasileira. Na verdade, gente, tem que analisar que, de repente, eu não sei se o Tite vai ou não, no segundo tempo, colocar os titulares, uma minutagem menor, enfim, pode ser também ou não, ou a gente não sabe. Mas, pelo menos, ele já divulgou uma escalação quase que completa, Capelanes. Rê, primeiro beijo para você, abraço para toda a galera, quem está em casa acompanhando a gente. Vamos lá, primeira coisa, em relação ao time reserva, não vejo nenhum problema também, gente. Nossa, zero problema. Não vejo realmente nenhum tipo de problema, justamente o contrário. Eu acho que é interessante a seleção brasileira ganhar rodagem, minutagem, até mesmo essa questão de entrosamento. Porque é difícil os caras terem entrosamento durante a atividade, durante o treino. O importante é você ter um entrosamento e já entender o que os caras vão fazer durante o jogo. A gente estava falando agora há pouco sobre Richarlison e Pedro. Pessoal, uma coisa, outra coisa. O Richarlison, por mais que não tenha ido bem na última partida, foi o cara do primeiro jogo. E assim, o meu ponto é, Pedro, eu sou fã, joga muito. E eu gosto muito do Richarlison também. O Richarlison hoje é o titular. Não cabe Richarlison e Pedro no mesmo time, na minha avaliação de jogo. A grande área é pequena demais para Pedro e Richarlison atuarem juntos, começando uma partida. Eventualmente, Brasil empatando, ou até, quem sabe, perdendo, precisando de bola na área, tudo bem os dois jogarem juntos. Mas eu não consigo enxergar uma seleção brasileira tendo aí Richarlison, Pedro, é muita gente boa para colocar. Você tem Rodrigo, Neymar que deve voltar, Antony, Vinícius Júnior, é muita gente. O próprio Rafinha, que eu acho que poderia, esse sim, ficar um pouco no banco para dar rodagem a outros caras estão pedindo passagem, mas a seleção brasileira para o jogo contra Camarões, eu até gosto da ideia do Tite de colocar um time reserva totalmente para ganhar rodagem, os outros caras que forem jogar nas oitavas de final já terem um pouco mais daquela ansiedade escanteada, Rê. E que time reserva, hein, gente? Que time reserva que nós temos. A gente fala que a maior força que nós temos na Copa do Mundo é o nosso banco, as 5 alterações, entendeu? Esse é o ponto forte da seleção brasileira, tirando o Neymar. Gente, agora a seleção brasileira tá passando confiança. Eu acho que esse é o ponto principal, Chico, porque hoje se o time é reserva, se é titular, a gente vê qualidade o tempo inteiro, as escolhas foram muito bem feitas. Muita gente questionou que se o Daniel Alves foi convocado pelo Tite, teria que jogar. Provavelmente a escalação tá aí, já tá lá o nome dele, vai jogar o Daniel Alves. Ele vai testar a zaga, o Militão já jogou como lateral, vai jogar na posição de origem, enfim, uma seleção bem equilibrada, mesmo que sem os seus protagonistas. O elenco é muito bom. E a minha dúvida é se, por exemplo, na nossa ótica aqui, de que o Rodrigo está cavando um lugar de titular, ele dá mais minutos começando como titular, exatamente para testar o Rodrigo ali na função o tempo todo, ou com mais tempo, ou ele deixa o Rodrigo preservado para testar o Everton Ribeiro desde o começo e deixa o Rodrigo para oitavas na segunda-feira. O Bruno Guimarães é um jogador que não entrou no primeiro jogo, entrou no segundo bem, então eu acho que esse precisa ser titular, para que a gente veja mais tempo do Bruno Guimarães. O Rafinha, que a gente está percebendo, que está sentindo um pouco, talvez a pressão, pode ficar para o segundo tempo e daqui a pouco ele pode até corresponder melhor no lugar do Antony, aí já deixa o Antony de começo. O Tite tem muitas opções, Renato, e a minha dúvida é essa, se ele vai preservar pensando na segunda ou se ele vai dar uma insistência em alguns nomes ali para ver um pouco mais. A minha dúvida é essa. Saberemos na sexta-feira, mas a gente pode especular, claro, essa é a parte boa. Agora, Everton, a pesquisa aqui está totalmente favorável à decisão do Tite de poupar jogadores, a maioria pensando que ele está correto. É a hora, depois, aí a eliminação direta não tem jeito. Eu também acho que está correto, Renato, até porque o intervalo entre um jogo e outro é muito curto. Ah, mas o jogador... Travou? Travou, rapaziada. Vamos continuar aí. Então é isso, rapaziada. Queria deixar aqui. É até bom o Tite colocar o time em reserva, apesar de eu ser contra em fazer isso na Copa do Mundo. Porém, dá minutagem, né, pra rapaziada que tá ali no banco, escantando o banco. E também te ver novos jogadores vestindo a camisa do Brasil. E possa se tornar titular, porque elenco fabuloso, numa seleção muito braba como a nossa, assim. Então, vamos aproveitar o máximo de peça, como a gente tá vendo que nenhum tá utilizando, nem o Everton Ribeiro, nem o Pedro, nenhum jogador que atua dentro do Brasil, como o Everton, que joga no Palmeiras,
e assim por diante. A gente só tá vendo o jogador, não é gringo, né? O jogador que joga em fora. E o que acontece? Parece que perde um pouco a essência do futebol. Nem isso que eu queria dizer, porque a gente não vê mais, como antigamente, jogador que atua no nosso time. Só tem quantos que atuam dentro do campeonato brasileiro? Entendeu o que eu quero dizer? Então, rapaziada, eu queria deixar só a opinião aqui embaixo para fortalecer o amigo. E também aproveita e deixa um like aí para poder aumentar aí a divulgação do vídeo. E também se inscreve no nosso canal, fazendo um favor. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!